o império, majestade e poder. Aplausos a Ele. Vamos a partir de agora, a palavra viva e eficaz com o tema nenhuma condenação. Aplausos a Ele novamente. Vamos à palavra. Amém, meus amados, meus amigos, meus irmãos, louvado seja Deus, agradecido ao santo nome dele por toda a eternidade, amém? 20h46, amém, meus amados, estamos aqui no adiantado da hora. A gente nem percebe, o tempo passa depressa e a gente não percebe, amém, amados? Hoje, 5 de abril de 2025, para você que nos vê aí, nos assiste pelas redes sociais, amém, amado? Você que ainda vai nos acessar, agradecendo o carinho, a presença de cada um de vocês, você que veio, você que aqui está, seja bem-vindo, sempre bem-vindo, amém, amado? O pessoal que está chegando aqui pela primeira vez, é bem-vinda também aqui, sinta-se abraçada por cada um de nós, tá bem? Somos uma só família, um só povo de Deus, sinta-se à vontade, bem? Louvado seja Deus. Meus amados, todos bem-vindos aí, você que nos vê, nos assiste pelas redes sociais, obrigado pelo carinho da sua companhia, tá bem, meus amados, meus irmãos? Lembrando que nós não pregamos a nós mesmos, não pregamos para agradar a homens, não temos placa, não defendemos a nenhuma denominação religiosa, não somos religiosos. A nossa missão é abrir o Evangelho da verdade, o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, que se houver um outro que seja anátema, amém? Amado, além do Evangelho da verdade, o Evangelho de Cristo, amém, meus amados? Eu te convido aí a abrir a sua Bíblia, se você está com ela, lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 1. Se está com ela, senão, não se sinta constrangido, pois da mesma forma você vai ouvir a palavra viva e eficaz, que ela é feita a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, meus amados? Por acaso nós recebemos o milagre, a bênção de Deus é pela pregação na fé, e não por obras, não por sacrifícios, porque sacrifício Cristo já fez uma única oferta por todas, amém, meus amados? O sacrifício perfeito Ele fez. Vamos a Ele? Vamos ler, meus amados? Romanos 8:1. O cristão tem que ler. O cristão tem que ler para poder entender, aprender e praticar no seu coração, colocar a palavra de Deus em prática na sua vida, no seu coração, se alimentar dele, do Espírito Santo de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, alimentado por ele, e nunca na cobiça da carne, amém? Glória a Deus. Romanos 8:1. Quem achou aí, diga amém. Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos ler, meus amigos, meus amados. Vamos ler aí. Portanto, não há nenhuma condenação aguardando aqueles que pertencem a Cristo. Versículo 2. Portanto, o poder do Espírito doador da vida, e eu recebo este poder por meio de Cristo Jesus, livrou-me do ciclo vicioso do pecado e da morte.
espiritual. Amém, meus amados? Vamos fazer uma breve confissão de fé nesta palavra. Oremos. Soberano Deus, o nosso Pai, que a tudo fez, tudo criou o céu, a terra, o mar, a fonte das águas, todas as coisas que neles há. Nós te exaltamos, te adoramos, te louvamos na qualidade de filhos, em participação comum de carne e de sangue, assim como Cristo também participou. Eis que estamos diante da tua palavra, do teu evangelho, o evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, Senhor. Pois o Senhor nos mostra que nenhuma condenação há para aquele que está nele, para aquele que está em Cristo, pois Ele já nos livrou da lei do pecado e da morte, do ciclo vicioso do pecado e da morte. Agora já nenhuma condenação há. Já não há mais aquela parede da inimizade, aquela inimizade que colocava o homem mal diante do Senhor Deus, que só tinha acesso ao Pai apenas um sacerdote. Mas agora você tem acesso livre a Ele, ao Pai, pois Cristo Ele quebrou essa parede, Ele rasgou aquele véu, cima a baixo, Ele partiu em dois, você tem acesso direto ao Pai. Senhor Deus, queremos te agradecer, obrigado por isso, obrigado pela tua graça derramada em nós, gratuitamente, sem pagar nada, pois Cristo Ele pagou o preço, não temos mais nenhum preço a pagar, Ele não nos deixou nenhum preço mais a pagar. Senhor Deus, nos alimente com a tua palavra, com o teu poder, nos alimente com o Espírito Santo de Deus, nos alimente, Senhor, com os dons espirituais, com o dom perfeito do alto, com o escape, a saída, a solução diante de qualquer problema, diante de qualquer situação, diante de qualquer enfermidade, pois nós cremos que nós já recebemos a cura pela fé. Nós declaramos isso em nossa vida. Declare o meu irmão, minha irmã, você que aqui está, também pelas redes sociais, digam: eu creio. Assim seja, amados. Louvado seja Deus. Cristo Ele tem que fazer assim, declarar na fé e não duvidar no seu coração. Ele tem que declarar que Deus já fez, que já recebeu, e não duvide, não murmure dentro de você, dentro do seu coração. Creia tão somente porque esse pacto ele é da fé. Justo de Deus vive com fé. Sem fé é impossível agradar a Ele. Ele não tem prazer naquele que recua na fé. Meus amados, quando Ele diz que nenhuma condenação há para você, meu amado, não tem o que pode te fazer o homem, mas não há nada, nenhum ser espiritual que venha te aborrecer, que venha te dominar, que venha te obrigar a fazer o que você não quer fazer. Amém, amado? Você é livre para liberdade. Ele te chamou, e não queira se fazer escravo, escrava novamente do mal e do pecado, pois ele foi desfeito na carne, ele foi condenado na carne, desfeito na carne de Cristo. E o que existe hoje são obras da carne. O que se diz que é pecado é obra da carne. Amém, meus amados? Porque no Espírito você foi aperfeiçoado, você teve o Espírito aperfeiçoado, meus amados, que volta para Deus um dia, um grande dia, quando Ele chamar. E a matéria, a carne, junto com o pecado, aquele pecado desfeito na carne, ele volta ao pó. Amém, meus amados? Então o apóstolo Paulo, ele já dizia lá em Romanos 8:1, não há nenhuma condenação aguardando aqueles que pertencem a Cristo. Aqueles a quem Deus chamou, aquele que Deus escolheu e encaminhou para Cristo. Amém, meus amados? Como você sabe disso? Pela fé. Você vai sentir através da fé. Você crê? Então pronto, isso. E se Deus chamou, escolheu, mandou a Cristo, Ele disse que jamais lançará você fora. Uma vez dele, sempre dele. Mas se errar, se pecar, sim, virá a conta chega, sua carne paga, de alguma forma sua carne paga, mas nunca, jamais
Ele vai retirar de você a misericórdia dele. Porque, pois a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E os pensamentos dele são bons também, bons, pensamentos bons de paz, para lhe dar o fim que esperais. Glória a Deus, meus amados. Mas então eu posso continuar errando? Pode continuar errando. Agora é o seguinte, aguente as consequências, meu irmão, minha irmã. Erros acontecem de forma inconsciente, mas de propósito, meu amado, sabendo que a conta vai chegar na sua vida um dia, pois ele, o pai, qual pai que não corrige ao filho que ele ama? Qual pai que não corrige ao filho que ama? Isso porque ele ama, ele cuida de você porque ele te ama. Se ele te faz um corretivo, te chama a correção, chama o feito à ordem, porque ele te ama. Não é, meus irmãos, minhas irmãs? Continuando aqui, meus amados, portanto, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo, pois está livre da lei do pecado e da morte. Você não está debaixo de lei, você não está debaixo de sacrifício nenhum, você não está debaixo de campanha, nenhuma campanha de rosa, de jejum, da flecha do livramento, nenhuma terça de descarrego, nenhuma cesta da libertação. Não, meus amados, escolher um dia para adorar a Deus, um domingo de manhã, buscar o Espírito Santo? Não, meus amados, não. Sabe por quê? Deus já imprimiu a lei espiritual dele na sua mente, no seu coração, para que você mesmo conheça ele, que ninguém venha ensinar, conheça a Deus, conheça ao Senhor. Não, do menor ao maior, conhece a ele sim, e todos os dias você adora a Deus, porque ele vive em você, ele está no seu coração, meus amados. Ele não está dentro de um templo de 4 paredes, num templo de parede. Se não, meus amados, quando você fosse para lá adorar e saísse, ele ficaria lá e você voltaria sem ele, sem Deus. É assim? Como é que pode? Não, ele não quer assim. Ele diz: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Quem edificará para mim um lugar, uma casa onde eu possa habitar? Isaías 66. Meus amados, para um Deus tão grande, um Deus tão glorioso, será que alguém faria? Será que ele está num desses lugares aí, de 4 paredes só está? Se for lá, meus amados, é dentro de você que ele habita. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, se você é um escolhido dele, jamais ele vai te lançar fora. Assim disse Cristo, assim disse ele: aquele que o Pai dá e vem a mim, aquele que é dele, aquele que é de Deus, meus amados, ele está com ele o tempo todo. Se Deus já deu você para ele, você está com ele, ele está em você. É como a árvore dos galhos. Os galhos estão na árvore, a árvore nos galhos ligados. Você está nele, ele está em você. Portanto, se vai a ele, jamais ele te lançará fora, meus amados. E os erros, quantos pecados, ele já te purificou, ele já te travou lá na cruz do Calvário. Não tem mais sacrifício, senão seria necessário ele vir padecer muitas vezes, ser crucificado várias vezes. Tem que fazer sacrifício de forma nenhuma. O único sacrifício, a única oferta já foi oferecida por ele lá na cruz do Calvário. Não tem mais sacrifício. Ele usava a boca do profeta e dizia, ele diz na palavra dele: misericórdia, quero sacrifício. Não, nada de sacrifício, meus amados. E então, o que importa? Creia, tão somente. Tem obra, qual é a obra dele? Qual a obra de Deus? Creia naquele em que o Pai enviou. Essa é a obra dele. Vocês compreendem, meus amados? Qual é a obra de Deus? Crer naquele em que o Pai enviou. E quem foi que ele enviou? Cristo. Cristo, meus amados.
E hoje em você flui rios de água viva. O Espírito dele em você, te guiando, te sustentando, te alimentando, te convencendo dos erros, te convencendo das maldades, dos maus pensamentos. Meus amados, quando cometemos erro, algo, talvez sem perceber, ele vem e nos mostra. A consciência acusa. A consciência acusa, meus amados. E vem o arrependimento. Cai o arrependimento. Tá bem? Não que você queira errar, mas ele te dá a oportunidade e nunca, jamais, ele vai te lançar fora. Nunca, jamais ele vai te jogar numa condenação como ser humano, como a carne humana te condena. O homem, ele condena. A lei, ela te condena. Mas ele não. O Senhor não. Cristo não. Ele derrama em você a graça dele gratuitamente. Amém, amados? 21h01. Hoje é 5 de abril de 2025. Para você que está nos vendo, nos assistindo, e a você que ainda vai nos acessar, meus amados. Lá em Efésios 4:14, vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 14. Quem achou? Diga bem. Ninguém achou? Efésios 4:14. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos ler? Então tem que ler. Efésios 4:14. Disse Paulo em Efésios: então não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habilmente nos mentiu e fez que a mentira soasse como verdade. Não deixe de levar de um lugar para outro feito criança, meu irmão, minha irmã. Você não é mais criança. Não deixe que te engane, não deixe que te enrede. Não deixe que ponha na tua cabeça palavras que não vêm de Deus. Não deixe que coloque na tua cabeça mentiras que não vêm de Deus, meu irmão, minha irmã. Não seja enganado, não seja enredado, porque senão no momento mais difícil da sua vida, você vai procurar uma direção, meu irmão, minha irmã. Quem é que não tem problema nessa vida? Quem é que não passa por problema? Quem é que não passa por uma situação difícil? Quem é que nunca passou por uma situação desesperadora? Amém, meus amados? Quem não passou por uma situação desesperadora? A gente passa, nós passamos, a gente se depara com pessoas assim, e a gente vê aquele desespero nos olhos, e ali é o momento em que você precisa de uma palavra de fé, uma palavra de esperança, e ele está em você, que o Espírito de Deus está em você, segurando na tua mão, te sustentando, te dando amparo, amém, meus amados, te acolhendo. Quantas e quantas vezes nós não passamos por tribulações, aflições, mas o que dizia Paulo? Devemos murmurar diante de situações terríveis, difíceis? Pelo contrário, devemos nos gloriar nela, porque tribulação, dificuldade, enfermidade, fraqueza, meu amado, tudo isso é fraqueza, e é nessa fraqueza que Deus opera, é na fraqueza que Deus aperfeiçoa o poder dele. Nós não sabemos os desígnios dele, não sabemos o propósito dele, mas ele sabe, e só tem pensamentos bons ao seu respeito, ao nosso respeito, pensamento de paz, ainda que esteja difícil. Vai desistir? Quer desistir? Assim como eu ouvi semana passada de alguém, viu o desespero na cara, estampado na cara, e dizia: eu não aguento mais, já vou desistir. Eu digo: nunca, jamais, retroceder, nunca, desistir, esquecer, jamais, não desfaleça. Há uma saída, há uma esperança. O que foi que o apóstolo Paulo, ele disse: olha,
nenhuma tentação vos sobreveio, a não ser da natureza humana. E tem muita gente pensando aí que tentações são espirituais. Pensa que tentação vem voando de uma lei, de um ser que você nunca viu, que entra em você e vai te tentar de forma nenhuma amada. Mentindo para você. E continuam mentindo para você. Quantos e quantos colocam coisas na sua cabeça? Quantas e quantas vezes a gente ouve doutores falando em um Satanás espiritual? Vergonhosamente, doutores formados com história pregando Satanás espiritual, meus amados. Dizer que Satanás é um ser espiritual que entra em você, obriga você a fazer coisas erradas, que ele vem lhe tentar, que você cometeu erro porque veio um ser espiritual, o Satanás entrou em você. Doutores mentindo, assim, na lata, na cara, meus amados, enganando pessoas. É aí que entra, meu irmão, minha irmã, o conhecimento de Deus em você. Quando ele diz que iria fazer uma nova aliança, não como ele fez com seus pais, com aqueles lá da saída do Egito, da escravidão, porque eles caíram pelo deserto, porque não cumpriram o acordo, não obedeceram o que tinha acordado com Deus. E ele disse que faria uma nova aliança com aquele povo, não com os seus pais, mas ele ia imprimir a lei espiritual dele dentro de você, não escrito. A letra mata, o Espírito ele vivifica. Então dentro de você, no seu coração, na sua mente, para onde você for, você vai conhecer a Deus. Quando alguém num momento difícil chegar até você, você tem uma palavra de conforto, uma mensagem de esperança, de fé, para dizer: não desista, Deus é contigo, nunca jamais ele vai te desamparar. É assim, meu irmão, minha irmã, sempre com coragem, sempre com fé, encarando os desafios da vida. Todos os dias, ao amanhecer, você agradecer a Deus, dar glória a Ele por tudo, por mais um dia, por te dar condição, capacidade de lutar contra as dificuldades da vida. Seja ela o que for, seja um problema tal, que for, Ele te coloca de igual para igual, de você lutar, de você vencer, meu irmão. Não desfaleça. Portanto, mentiram para você. Não existe nenhum ser espiritual que venha lá do além, que entre você, que obriga você a errar, que venha te tentar, que obriga você a fazer coisas erradas. Mentiram para você, continuam mentindo, doutores mentindo. Cristo em Marcos 7, ele já dizia: olha, nada que venha de fora vai entrar no homem, vai contaminar o homem. O que contamina o homem são os maus desígnios, está dentro do coração dele: o adultério, a prostituição, os homicídios, os assassinatos, os furtos, os roubos, as invejas, a lascívia, o orgulho, a soberba. O orgulho, a soberba precede a queda. Amado, se diga-se de passagem que até loucura é mau desígnio, procede lá de dentro do coração do homem. Aquelas coisas que aconteceram com aquele que se chamava endemoniado gadareno, como escreveram lá, meus amados. Nada de ser espiritual que veio do além. Aquela criatura estava cheia de problemas. Aquela criatura, meus amados, cheia de problemas, vários tipos de enfermidades, como ele disse: eu sou legião. Quando Cristo perguntou qual o seu nome, ele disse: sou legião, porque somos muitos. Ele tinha muitos problemas, muitas enfermidades, vivia nos túmulos, habitava em túmulos, em cemitério, nem correntes seguravam o que ele quebrava, e o pessoal tinha medo deles. E colocaram aquilo na mente do povo, que é um ser espiritual, vários demônios espirituais que entram nas pessoas e causam aquilo. Não, meu amado. Você já viu uma pessoa depressiva? Uma pessoa com problema psiquiátrico? Uma pessoa com ansiedade? Vocês já viram como fica? Já olhou no semblante dela? Já olhou nos olhos dela como fica? Já perceberam, meus amados? É isso que a carne humana se depara. É assim, nada espiritual.
Nada, meus amados. Porque o seu espírito ele foi aperfeiçoado. E nenhuma tentação vos sobreveio a não ser da natureza humana, assim disse o apóstolo Paulo. Mas quando ela vem, ela não é maior do que você pode suportar. Se ela veio até você, Deus sabe que você pode aguentar. Ele sabe que você pode suportar. Ele diz, e quando ela vier, ela não é maior do que você possa suportar. Você crê nisso, meu irmão? Minha irmã? Diga glória a Deus. Você pode suportar, porque ele diz mais, há um escape, há uma saída dele, há uma saída de Deus, meus amados. Enfim, resumindo, você só aceita o mal na sua vida se você quiser. Meu irmão, meu irmão. O que foi que Deus disse? O que ele propôs àquele povo lá no deserto? Eis que te proponho hoje a bênção, a maldição, te proponho a vida, te proponho a morte, mas sugiro que você escolha a vida. A vida para que viva você e sua descendência. Escolha a vida. Você escolhe a vida, meu amado? Você escolheu viver de forma digna, tranquila, para poder, na hora de dormir, você colocar sua cabecinha no travesseiro e poder dormir em paz? Você tem paz na sua vida? Ou você anda correndo atrás do dinheiro, de problema, você não tem nenhum problema e você vai arrumar problema, você quer problema? Hein? Amados, não há dinheiro que pague uma paz para nós. É verdade. Não tem dinheiro que pague uma paz. Mas essa paz Deus te oferece. Sim, sim. Ele diz que o reino dele não é comida, não é bebida, não é farra, não é festa, como se fazem por aí. Mas ele diz que o reino dele é justiça. Justiça na nossa vida. Você tem sede de justiça? Eu tenho sede de justiça. Glória a Deus. Ele diz que o reino de Deus, ele é justiça, ele é paz. Você tem paz? Amém. O reino de Deus é justiça, é paz. É alegria no Espírito Santo dele. Você tem alegria na sua vida? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Isso é que é o reino de Deus. É que é viver em novidade de vida, em novidade de Espírito. Amém, meus amados? Declare a vitória na sua vida, pois ele já te fez mais que vencedor em todas as coisas. Amém? Vamos continuar, no adiantado da hora, 21 horas, 13 minutos. Amém, meus amados? Colossenses 2,16, vamos lá. Livro de Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Amém. Acharam aí, amados? Vamos ler. Cristão tem que ler. Então Paulo ele disse: portanto, que ninguém censure você por aquilo que come ou bebe, ou por não comemorar as festas e feriados judaicos, ou as cerimônias de lua nova, ou sábado. Você aí guarda sábado, você já guardou sábado, você já deixou de trabalhar um dia de sábado porque é sábado, porque você guarda, e se você não guardar, alguém vem dizer alguma coisa a você, vem me censurar por causa disso? Não, meu irmão, minha irmã, ninguém vos censure por causa de festas, por causa da lei judaica, mesmo porque nós não estamos debaixo de lei judaica nenhuma, não estamos debaixo de sacrifício nenhum, porque o Senhor ele quer misericórdia, sacrifício não, bem no tempo da lei mesmo, ainda mais debaixo da graça. No tempo da graça. Ninguém te julgue por causa de comida, do que você come, o tipo de comida, por causa de festa de lua nova ou de sábado. Ele disse mais: estes eram preceitos apenas temporários, que terminaram quando Cristo veio. Era apenas sombra da realidade do próprio Cristo. Aquilo ali era sombra do que viria futuramente, era sombra de Cristo, da fé que Deus havia preparado para o seu povo para um dia. Aquele continuou: que ninguém afirme que vocês estão perdidos, porque se recusa a adorar a anjos, como dizem eles,
que vocês devem, dizem que tiveram uma visão e por isso sabem que vocês têm que fazer isso. Esses homens vaidosos têm uma imaginação muito esperta. Amém, meus amados? Portanto, não vos deixe censurar por causa de comida, de festa, de tradições, as tradições, porque vocês não são judeus, vocês não estão debaixo de lei, não estão debaixo de nenhuma campanha religiosa. Fostes comprado por preço e alto. Esse preço custou a vida e o sangue dele, de Cristo. Não tem mais sacrifício, porque ele foi o sacrifício. Ele fez, ele foi a Páscoa com você. E cabe a você tão somente crer, somente. Creia nisso, você pode crer? Amém. Quantos podem crer? Glória a E dar um Deus. brado de vitória. Glória a Deus. Glória a Louvado seja Deus. Deus. Amados, Hebreus 10, 12, vamos lá. Hebreus 10, 12. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Acharam, amados? Amém. Louvado seja Deus. Vamos ler. Mas Cristo entregou-se a si mesmo, a Deus pelos nossos pecados, como único sacrifício de uma vez para sempre, e depois se assentou no lugar de maior honra à direita de Deus. Quanto sacrifício Cristo fez para isso? Para sentar à destra fiel de Deus? Vários sacrifícios ele fez? Só. Só um. Só um sacrifício, amado, uma vez por toda. E você já viu por aí quantos e quantos sacrifícios, quantas e quantas campanhas se fazem? Não é de Cristo, não vem de Deus, não vem. Não vem e nem tampouco obedece à palavra dele, o que ele determinou lá. Ué, se você continua fazendo vários, se Cristo só fez um por você, por que você está fazendo? Você não crê? Você não é cristão? Por que você está fazendo então? Muitos até professam a ele o nome dele, porém negam com as obras, com as atitudes. Diz que crê, porém faz de fé rede. Então somente para enganar. Ele supõe que a piedade ela seja fonte de lucro, que entre dinheiro era assim como o apóstolo Paulo já dizia há 2000 anos atrás. Já se faziam aquelas práticas e nos dias de hoje não é diferente. Continuam pior ainda. Amém, meus amados? E o pior, ainda perseguem a verdade, viu? Perseguem a verdade, mas o que aqui Cristo diz quando tentaram calar os discípulos dele naqueles dias ali, nos seus dias da carne, e aqueles homens vieram até ele e disseram: Senhor, manda esses teus discípulos se calarem, diz a eles que se calem. Ele disse: se eles se calarem, até as pedras clamarão. Amém, meus amados? É isso, a verdade de Deus ninguém cala. A verdade não muda, ela é uma só, não são várias. A verdade de Deus é uma só. A palavra dele é uma só, viva e eficaz. Ele não mente. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém, meus amados? E a verdade é uma só. E dessa verdade nós nos alimentamos e tomamos para nós, nos alimentamos dela e também compartilhamos essa verdade, porque devemos compartilhar coisas boas. Coisas do alto. Devemos e viver essa verdade, e a verdade é Deus. Continuando, meus irmãos, meus amigos, versículo 12: mas Cristo entregou-se a si mesmo a Deus pelos nossos pecados, como único sacrifício de uma vez para sempre, e depois se assentou no lugar de maior honra à direita de Deus, esperando que seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Quem são os inimigos de Deus? Quem são os inimigos de Cristo, meus irmãos, meus amados? Seriam demônios, uns pequenos demônios, diabinhos, uns satanás? Será que seriam esses aí? Tudo aquilo que se opõe a Deus, tudo aquilo que se opõe à fé em Deus, são inimigos dele, pois ele está pronto para colocar cada um debaixo dos seus pés. E mais, o tempo é dele, o tempo é dele, e a conta ela chega para cada um, meus amados, pois está sentado no trono até hoje, só esperando colocar cada inimigozinho debaixo dos pés dele.
Amém, meus amados? Amém. Aquele que se faz inimigo dele, como diz que fala, que se opõe à verdade. Todo aquele que se opõe à verdade, ao amor de Deus, esse é inimigo dele. Amigo é quem não é. E Cristo até dizia, aquele que não está contra nós, ele está ao nosso favor. Seria até melhor assim, não estar contra, não se colocar inimigo, né? E não está contra, ele está ao favor dele. Continuando, meus amados, versículo 14, pois por meio daquela oferta única, ele tornou perfeito para sempre os olhos de Deus, todos quando ele está santificando. Meus amados, com aquela oferta, com o único sacrifício, ele se ofereceu, se entregou. O único sacrifício ele aperfeiçoou a cada um que ele está santificando ainda nesse exato momento. Continua santificando, santificou e continua santificando a cada um que vem, a cada um que nasce já vem. Dessa forma, predestinado, glorificado, justificado nele, meus amados, sem nenhuma condenação. Mas se para você e para nós não ficou nenhuma obra, sim, crer naquele que o Pai enviou, viver em amor, amar o seu irmão, amar o seu próximo, amar a Deus, compartilhar coisas boas com o seu irmão, chorar com ele nos momentos de dor, se alegrar com ele nos momentos de alegria. É o verdadeiro amor de Deus, é o dom maior de Deus em nós, em nossas vidas. E aqueles mandamentos lá, 10 mandamentos, 613 ordenanças, sim, se resumiram todos nesses dois: amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu irmão, ao teu próximo, como a ti mesmo. Você ama a si mesmo? Você ama você mesmo? Pois da mesma forma, meu irmão, minha irmã, você deve amar o seu irmão. Essa é a obra de Deus em nossas vidas. Nos compadecer do nosso irmão, ter piedade em nossas vidas, viver em amor com o nosso irmão. Se fosse assim, dessa forma, não iria haver criminalidade de forma alguma, não ia haver roubos, não ia haver furtos, não ia haver desonestidade no mundo. E é o que mais se vê: a humanidade fria, calculista, sem amor, vivendo em total desumanidade com o próximo. Mas graças a Deus que ainda temos pessoas de Deus, temos luzeiro ainda de Deus, filhos de Deus, fazendo uma diferença no meio de um mundo corrupto e perverso. A gente vê pessoas de Deus que muitas vezes caem, e tem outro alguém, em vez de chegar e levantar, segurar na mão, ajudar a levantar, ele ajuda a pisar o pé no pescoço e começa a condenar, e começa a esfregar na cara dele os defeitos dele, o passado dele lá atrás. Não, meus amados, será que Deus faz isso com você? Será que ele lembra do seu passado? O que foi que ele disse? Imprimirei as minhas leis na sua mente e no seu coração, para que cada um mesmo conheça o Senhor, do menor ao maior, e eu não lembrarei dos vossos pecados e de vossas iniquidades. E por que você vai lembrar do pecado e do erro do seu irmão? Vai jogar na cara dele e na cara dela o defeito dele, o que ele fez, deixou de fazer. Será que Deus faz isso com você? Você já pensou nisso, meu irmão, minha irmã? Verdade. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Deus é bom o tempo todo tempo, meu irmão. É assim. É dessa forma. Continuando, versículo 14: pois por meio daquela oferta única, ele tornou perfeito para sempre aos olhos de Deus todos quanto ele está santificando até hoje, do menor ao maior, ao que nasceu ontem, ao que está nascendo agora, ele está santificando e tornando perfeito, sem mácula, sem ruga, irrepreensível ao povo dele. Essa é a verdadeira igreja do Senhor, sem escolher placa, sem escolher uma denominação A, B, instalada em cada lugar, como se abre até hoje, continuam abrindo, dizendo que a igreja anunciou, totalmente enganado, meu amado. Igreja é você. E quem é o pastor? Cristo. É Cristo, é Ele mesmo, é o cabeça da igreja, é o autor e consumador da fé. É Ele é o cabeça. A igreja quem é? Você. Você é o corpo de Cristo. E a cabeça desse corpo, quem é? Cristo. É o pastor, é o cabeça.
da igreja. E de que forma, como é feito isso? O Espírito dele está em você, pois o Espírito Santo dele testifica com o Espírito que está no interior do homem e da mulher que você é filha, que você é filho dele. Creia tão somente e diga glória a Deus. Prosseguindo, meus amados. Prosseguindo. João 6,36. Vamos já terminar. 21h25. João, capítulo 6, versículo 36 em diante. Amém. Amém, amados? Acharam? Vamos ler. Cristão tem que ler. Cristo, nos seus dias da carne, ele disse o seguinte: no rápido espaço de tempo que ele esteve na terra, ele disse. Mas a dificuldade é que, conforme eu disse antes, vocês não creram, nem mesmo depois de me terem visto. Alguém já viu a Cristo? Alguém já viu a Deus? Meus amados, feliz daquele que crê sem ver. Verdade? Nós não vemos, mas nós podemos crer. Ele falava com aquela humanidade, com aquela geração daquela época. Vocês não creram. Mesmo vocês me vendo ele, tiveram o privilégio de andar com ele, de vê-lo, de poder tocá-lo, mas não creram. E ele continuou. Ele disse: mas alguns virão a mim. Quais? Os que iriam a ele? Aqueles que o Pai me deu. E nunca rejeitarei os que vierem. É isso, né, meus amados? Nem todos, né? Muitos chamados, poucos escolhidos. A graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos. Porém, tem aqueles que vão a ele. Tem aqueles que se manifestam. Tem aqueles em que o poder de Deus vem e se revela a ele. Como ele diz: mas aquele que o Pai dá e vem a mim, jamais eu lançarei fora. Aquele que é um filho de Deus, meu irmão, nunca ele vai deixar de ser. Não, mas erra. Tem pecado? Sim, a carne. Isso que você chama de pecado é na sua carne, mas no seu espírito não. Você tem um espírito que um dia vai voltar para Deus, porque ele não é daqui. Ele vai voltar, ele vai voltar porque já era de lá. A sua pátria não é terrestre, não é daqui, é de lá. Vai voltar para lá. E o seu corpo é que volta ao pó. É assim, não vai voltar porque já era de lá. É assim. Então aquele é quem o Pai dá a ele, Cristo, vai a ele. E ele diz: jamais eu te lançarei fora e ninguém vai te arrebatar da minha mão. Ninguém tira, meu irmão, minha irmã. Não tem diabo, não tem demônio que tire. E por que coloca essas mentiras na vida das pessoas, fazendo a lavagem cerebral na mente das pessoas? As pessoas fracas de espírito, de mente, se deixam levar. Mentiras e mais mentiras espalham por aí, tentando mudar a verdade de Deus, tentando transformar a verdade de Deus em mentira, meus amados. Tem uma palavra escrita, a palavra viva e eficaz, para você meditar nela de dia e de noite, guardar no seu coração, pôr em prática, ensinar o teu irmão, dar uma mensagem de esperança, de fé, de encorajamento a ele no momento mais difícil da vida dele, que mais ele precisar. É assim, meu irmão, minha irmã. Continuando. Versículo 37, ele diz: mas alguns virão a mim, aqueles que o Pai me deu, nunca rejeitarei os que vierem. Cristo fez da mesma forma que Deus faz com você. Nunca, jamais ele vai te lançar fora. Como ele mesmo diz: seja a vossa vida sem avareza. Não tem avareza na sua vida, meu irmão, minha irmã. Não cresçam os olhos nas coisas que não te pertencem, naquilo que Deus não te deu, porque se Ele quiser, vem parar na tua mão e não tira, não lança fora. Não cresce os olhos, seja a sua vida sem avareza. Contenta-te com o que tens. E o Senhor Deus, Ele é o seu auxílio. Nunca, jamais Ele vai te deixar, nunca Ele vai te desamparar. Amém. Fique na fé,
Fique na posição que Deus te colocou, fique na posição que Ele te chamou, queira apenas o que Ele te deu e não o que Ele deu. Não queira, não force a barra, porque você não sabe dos desígnios. Você não sabe o que vai fazer com a glória. Não queira glória na sua vida. Deus sabe o que faz com a glória. Portanto, dê a glória para Ele, deixe a glória para Ele, dele é que vem para você. Se Ele quiser, virá para você. Quando será? Não se preocupe, o tempo é de Deus e não do homem, nunca do homem. Na vida da gente, não é para quem quer, não é para quem corre, é se lhe aprouver a misericórdia dele, a misericórdia de Deus. Não, mas tem que orar, tem que fazer campanha, tem que fazer jejum, tem que fazer sacrifício. Não vai adiantar nada. É se lhe aprouver a misericórdia de Deus na sua vida. É assim, meu irmão, minha irmã, que Deus trabalha pela fé. Justo de Deus vivo por fé, é possível agradar. Continuando, meu irmão, minha irmã, para concluir essa mensagem de hoje, essa mensagem de hoje não é uma condenação. Deixo para você aqui o último versículo que está lá no livro do profeta Jeremias, aquele que viu uma vara de amendoeira e Deus disse: viste bem. Da mesma forma que uma vara de amendoeira é a verdade. Você vê a verdade, você está com a verdade, você vê muito bem, porque ela não muda. É o que você está vendo e ouvindo mesmo, é a verdade. Deixo para você esse versículo de Jeremias 29, 10, lá no livro da lei. Jeremias 29, 10, meu irmão, minha irmã. Para concluir, já estamos às 21 horas 31 minutos. Vamos lá, o grande profeta Jeremias 29, 10. Vem, meus irmãos? Jeremias 29, 10. Amém. É isso. 29, 10 em diante. Amém, meus amados? Vamos ler? A verdade é esta, diz o Senhor: vocês viverão em Babilônia por 70 anos. Isso é quando aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel foram levadas escravas, cativas para a Babilônia, e o Senhor disse a eles: vocês vão ficar lá 70 anos como escravos, vão ficar peregrinando lá, por não ter dado ouvido à palavra de Deus, por não ter dado ouvido à verdade de Deus. Aí aquele diz, usou a boca do profeta Jeremias e disse: vocês viverão em Babilônia por 70 anos. Depois desse tempo passar, eu voltarei a lhes dar atenção. Cumprirei as minhas promessas e trarei vocês de volta a Jerusalém. E ele cumpriu, né, meus amados? Cumpriu, trouxe de volta, sim. Trouxe do cativeiro, restaurou o templo, restaurou a cidade, trouxe aquele povo para viver em tempos de paz. E aqui ele disse mais o quê? Versículo 11. Quem sabe dos meus planos sobre vocês sou eu mesmo. Meus amados, será que nós sabemos do amanhã? Do que vai se passar amanhã? Nós sabemos da agora, que estamos aqui agora, hoje, vivendo o presente. Mas o amanhã pertence a Deus. Às vezes você faz um plano hoje para amanhã e Deus tem algo preparado para você. Ele já escreveu todos os dias os feitos lá. Não muda, não vai mudar, meu irmão, minha irmã. Ele falou nos planos aqui. Ele disse: ninguém conhece os planos dele. Ninguém sabe os planos de Deus. Ninguém sabe os desígnios de Deus. Muitos podem até fazer planos e mais planos. O homem, a carne, a sabedoria que vem do homem, a sabedoria que vem da natureza humana, ele faz planos. Mas o Senhor já fez o plano dele e ele não muda. E mais ele diz: quem tem promessa dele não morre sem que se cumpra a promessa dele na vida. Você não morrerá, meu irmão, minha irmã, sem que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. O que ele preparou para você, o que ele tem para você, se cumprirá, sim. Então ele disse para aquele povo, aquelas ovelhas perdidas que estavam no cativo, estavam em cativeiro, ele disse: quem sabe dos meus planos sobre vocês sou eu mesmo. São planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejo. O quê? Um futuro de paz em sua
própria terra. Ele deu ou não deu paz? Deu a paz. Agora, a humanidade realmente ela quer paz? A humanidade realmente quer viver em paz, meus amados? Porque Deus deu a paz. Ele lhe dá paz. Ele trouxe aquelas ovelhas perdidas da escravidão, da servidão, do cativeiro, trouxe de volta para casa e deu um futuro de paz para eles. Não, mas hoje como é que está a situação? Estou em paz? Mas Deus deu paz. Agora, quem escolhe é o ser humano. Deus dá o livre-arbítrio para você escolher. Ele lhe dá o direito de escolha. Ele lhe dá paz. Agora você depende de você. Você quer paz? Você quer viver em paz? Então quem quer paz, ele vai dar paz para o outro. Vai dar paz para o próximo, meus irmãos. E é bom que vivamos em paz. E Deus ele nos dá essa paz. Ele deu aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Se não estão em paz hoje, não é culpa dele, é da própria humanidade. Como a gente até viu, o que é que aquelas 300 crianças inocentes têm a ver com guerra, que aponta os caminhões para lá e aniquila e mata crianças? O que é que tem a ver aquelas crianças inocentes, meu amado? Nada. Culpa de Deus? Ele deu paz, trouxe de volta, deu paz. Agora, o ser humano, a humanidade quer paz? Quer tratar de viver em paz? Aí é o direito de escolha de cada um, meu irmão, minha irmã. Cabe a cada um de nós viver em paz. Cabe a cada um de nós escolher a vida e não morte, para que vivamos nós e a nossa descendência. Digam glória a Deus. Aplausos a Ele. Vamos ficar de pé para agradecer. Senhor Deus, nosso Pai, soberano Deus, queremos te agradecer. Obrigado pela tua palavra de pensamentos bons, de paz, não de sofrimento, Senhor, para nos dar o fim que nós esperamos, Senhor. Nenhuma condenação há para nós. Já nos livrou da lei, do pecado e da morte espiritual, Senhor. Podemos dizer que ninguém nos censure por causa de comida, de bebida, de lua nova ou sábado, Senhor. Não estamos debaixo de lei judaica, estamos debaixo da tua graça, da tua bênção, estamos debaixo da tua cobertura, estamos debaixo da cobertura de Deus. Podemos sofrer danos, podemos sofrer prejuízo, mas nunca, jamais o Senhor nos lançará fora. Nunca Ele nos deixará, nunca Ele vai nos desamparar. E aquele que o Pai me deu a Cristo e vai a Ele não lança fora. Temos essa dádiva, temos esse privilégio, temos a dádiva de Deus de podermos viver em paz, de escolher a vida, para que vivamos nós, a nossa descendência, e vida com abundância. Esse o Senhor tem pensamentos bons, pensamentos de paz, e a sua bondade, a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável em nossas vidas. Senhor Deus, nós tomamos posse, nós recebemos, declaramos a vitória. Manifesta o teu poder, manifesta a vitória, manifesta toda sorte de bênçãos espirituais em nossas vidas, na vida desse homem, dessa mulher, desse homem que sofre, dessa mulher que sofre, que padece, que tem uma enfermidade, Senhor, que só o Senhor sabe, só o Senhor conhece, só o Senhor tem planos para esse homem, para essa mulher, e vai dar a ela, a ele, o fim que ele ou ela espera. Senhor Deus, nós cremos nisso, nós tomamos posse de tuas bênçãos sem medida, fazemos parte do teu povo, da tua igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem parede, sem nome, sem denominação, mas o Senhor tem um nome para cada um que aqui está. Do teu povo que aqui está, o Senhor tem um nome, o Senhor tem um plano, o Senhor já escolheu os feitos, os dias, meu Pai. Nós cremos que é pela fé. Justo de Deus vive por fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Pois nós tomamos posse, Senhor, e declaramos e recebemos em nosso Espírito e determinamos a saída do mal em nossas vidas. Determinamos a saída da avareza, de todo o mal, de toda arma forjada contra nós. Determinamos, Senhor, a saída de todo homicídio, de todo furto, de todo roubo, de toda avareza, de toda soberba, de todo orgulho, de toda prepotência, de toda escravidão, de toda servidão. Tomamos posse, Senhor,
Manifesta o teu poder, manifesta o Espírito Santo de Deus na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse adolescente, desse povo que aqui está, desse povo que nos vemos assistir aí pelas redes sociais, em cada pai, cada mãe de família, Senhor, em cada criatura, de todas as atividades. Manifesta o teu poder, manifesta o teu amor, que é o dom maior. Manifesta o gozo, o amor, a paz, a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, Senhor. Manifesta a alegria de Deus, manifesta a alegria do Senhor em nossas vidas, meu Pai. Povo de Deus aqui reunido também pelas redes sociais, digam eu creio. Aplausos a Ele. Amém, meus amados, meus irmãos. Final de mais uma reunião, os nossos agradecimentos. Fiquem à vontade para ir aos seus lares em paz e segurança. E livre de todo o mal, que Deus nos guarde do mal e dê a paz. E você que nos viu, nos assistiu pelas redes sociais, obrigado pelo carinho da sua companhia. Que o Senhor Deus te guarde do mal, te dê a paz. Ministério Nova Sião de volta no próximo sábado, trazendo cânticos de louvores, uma mensagem da parte de Deus, dessa feita do nosso irmão José. Amém, amado? Obrigado pelo carinho da sua companhia. Tenha uma boa noite, um bom domingo, uma semana cheia de paz. Eu sou Neralino Costa, é a você o nosso muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Aplausos ao grande Deus.